O sonho aconteceu, o novo Super Saiyajin 4 do Goku finalmente foi despertado em Dragon Ball Daima, mas não aquele SSJ4 padrão de Dragon Ball GT, já que essa nova transformação contém aí alguns detalhes diferentes do apresentado no passado. A nova forma do Super Saiyajin 4 chegou com tudo nessa incrível luta do Goku contra o Goma no Daimakai, quebrando aí totalmente a internet devido ao imenso fanservice que demorou 28 anos desde a primeira aparição em Dragon Ball GT até chegarmos agora em Dragon Ball Daima. O Super Saiyajin 3 do Goku demonstrou ser aí bem afetivo e bem importante contra o Rei das Trevas, o Goma, provando também que a transformação ficou bem mais poderosa do que a que foi apresentada no Dragon Ball Z na batalha contra o Majin Buu, devido, né, ao aumento de Ki significativo na animação, já que o cabelo do Goku fica até um certo ponto mais levantado quando ele parte para cima do vilão. A interação do Majin Buu, o primeiro Tamagami e o Goku lutando em simultâneo contra o Goma, o atual chefão do Daimakai, vem tendo aí gráficos e ilustrações de alto nível desde o episódio passado, onde até o Piccolo, Vegeta, Supremo Kaioshin e o Majin Buu puderam aí contribuir bastante até onde eles conseguiram, né, com exceção, é óbvio, do Vegeta, que deve participar da luta final ao lado do Goku. Uma parte cômica que tem o típico humor de Akira Toriyama desde o Dragon Ball clássico como essência, acontece, né, quando o Majin Buu aumenta rapidamente o Ki ao Goku Super Saiyajin 3, fazendo aquela icônica referência na zoeira, né, por deixar o cabelo também levantado, mostrando que o biscoito de chocolate deu aquele pequeno gás para ele. O olho terciano é uma parada monstruosa se pararmos para analisar o quanto de poder o Goma ganhou enfrentando Goku e seus amigos após uma nova transformação. Tá explicado então, né, porque o Daburá deu lá o bonde no próprio pai, o antigo rei Abura, por saber, né, que esse olho traz um enorme poder e autoridade para aquele que governa o Daimakai, possuindo um incrível poder mágico sobrenatural, como foi explicado nos episódios passados, resultando então naquela governança, né, do Daburá no trono após ter derrotado o próprio pai e até depois ser derrotado para o Majin Buu em Dragon Ball Z, do qual agora assumiu o Goma, que normal aí no estado normal não aparenta ser muito poderoso. A resistência física do Goma bombadão, parecendo aí que mandou, né, umas trembo pra dentro, além de lembrar o uniforme do Jiren, todo musculoso no torneio do poder, que a magia avassaladora do olho sempre entra e altera o cenário da batalha ao seu favor quando é utilizado, né, como na super rajada mágica que nos trouxe aí o Neva usando e abusando da magia para finalmente um novo Super Saiyajin 4 canônico dar as caras em Dragon Ball Daima. Antigamente, o processo para despertar o SSJ4 em Dragon Ball GT era necessário a cauda, a lua, se transformar no Ozaru, virar um Ozaru Super Saiyajin e só depois de recobrar a consciência para atingir a icônica forma do Super Saiyajin 4. Contudo, em Dragon Ball Daima as coisas foram bem diferentes, devido à magia do Neva, o Namekudin brabíssimo, que é capaz de feitos que poucos seres divinos conseguiram aplicar na obra. Afinal, essa energia mágica azul que toca o corpo do Goku Super Saiyajin 3 para virar o novo Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima traz algumas novidades, fora aí a animação de peso que mostra, né, umas gotas leves sendo tocadas ao solo, passando aquela sensação da calmaria antes da tempestade e depois aquele zoom da magia adentro do corpo do Son Goku, provando que todas as partes de seu corpo estão sendo ativadas para o caminho de origem da sua raça, a Saiyajin, como uma nova transformação do Super Saiyajin 4 que traz então inúmeras novidades. A primeira é o retorno da cauda, automaticamente, né, por ser óbvio, o caminho primal dos Saiyajins. O segundo é a coloração do cabelo não sendo aí preto e nem o vermelho, né, de Dragon Ball GT, mas sim com ambos em um tom de vermelho bordô, que faz uma complexa referência ao design do Super Saiyajin 4 Limit Breaker de Super Dragon Ball Heroes, e a terceira, para quem não notou, as mãos do Goku ficando grandes por abranger, é claro, o caminho primata dos Saiyajins por conta da icônica e primária forma Ozaru. Confesso que essa referência mais das mãos ficou bem bacana, né, de visualizar, já que traz ainda mais agressividade para a nova forma, como foi demonstrado, né, no seu despertar, que parou a incrível bola de energia que o Goma lançou para cima dele. A batalha do novo SSJ4 do Goku vermelho bordô contra o Goma trouxe até uma sonorização clássica do Kaioken em Dragon Ball Z,
quando ocorre na luta contra o Vegeta no planeta Terra, além daquela referência em azul e vermelho da luta do Goku versus o Gomá, que relembra também a coloração de Goku contra Jiren no Torneio do Poder. O Battle Royale entre Goku na nova fase 4, o Glório lançando aquelas rajadas de raio super top, o Piccolo no Makanko Sapo e o Tamagami e o Majin Buu estando na retaguarda, prova que se o retorno do Super acontecer futuramente com esse tipo de animação, que isso, meus amigos, quebrará a internet ainda mais caso adapte o mangá com as sagas Moro e Granolah. Eu revelo que quando o Goku ele faz aí um Super Kamehameha estando na nova forma do Super Saiyajin 4, quando a animação frisa essa parte ficando bem detalhada, que muitos pensaram ser o Kamehameha aumentado em 10 vezes de Dragon Ball GT, porém, ao meu ver, isso foi apenas uma valorização na animação, até que saia, é claro, algum contexto oficial como base. Esse Kamehameha com um mortal cheio de spin, que lembra muito aquele que aconteceu com Takefla, foi por causa da pancada do Gomá Bombadones, achando que ele iria falhar, mas no fim dando tudo certo por conta do poder máximo que ele aplicou no inimigo. Eu não sei se é exagero da animação, apenas para dar aquele contexto de efeito por possuir umas rajadas de fogo em volta da energia do Kamehameha, mas acredito que tudo isso seja devido à maneira que a forma foi despertada através de magia, mostrando que poderes mágicos do Goku podem ser despertados na batalha. Um é esse fogo e a outra é aquela aura, aquele contorno bem diferente que o personagem estava emanando. A reação do terceiro olho demoníaco também sendo realçado na animação, como se estivesse atuando rigorosamente no cenário da luta, prova que a magia do Kamehameha do Goku entrou em contato com o olho, acarretando então nesse colapso de magia que traz aí um novo Gomá gigante como uma nova transformação. O atual rei do Dharmakai, por intermédio do olho terciano, convoca uma magia bem perspicaz que vai, ao que tudo indica, retirando a energia do Goku pouco a pouco, já que as transformações vão caindo do Super Saiyajin 4, o 3, o 2, até chegar na forma base, até porque depois disso acontece aquilo que eu disse em um vídeo shorts do canal, que o novo Dragão Vermelho dos Desejos apareceria no Dharmakai por conter inúmeras referências a Dragon Ball GT, que também mostrou na época do primeiro episódio, quando o Goku ele vira uma criança através do desejo do Pilaf e a sua gangue. A imponência de um Porunga vermelho mostra o quão importantes são os Namekusins no verso de Dragon Ball, por ser a raça mais relevante para a obra, devido à magia que o Clã do Dragão pode proporcionar aos seus habitantes como mérito de conquista, pois não podemos esquecer que o verdadeiro intuito das esferas e dos desejos era para consagrar os Namekusins pelos seus esforços, mas sabemos que isso acabou mudando totalmente de visão quando começaram a utilizar para as coisas fúteis, de acordo com Neva, o supremo criador desse novo Porunga vermelho que, meu amigo, derrubou o Gomá apenas com um peteleco sem esforço. Imagina aí, se o Porunga é todo aí fodão poderoso, e o Neva, hein? Fica aí como dúvida. Sobre a Dr. Arinsu, começando lá o seu plano de se tornar o novo rei supremo mais poderoso dos demônios, que em contrapartida começa aquele flashback maneiro de tudo que o Glório viveu com o Goku e seus amigos no Dharmakai, revelando que o pedido deve ter sido bem diferente ao que a sua mentora quer. Afinal de contas, esse finalzinho Tera Shildop, dito aí na língua Namek, parece resultar no próximo episódio, fazendo todos voltarem ao normal. Eu digo uma coisa também, se o Goku no novo Super Saiyajin 4 já ficou épico, na fase adulta então ficará cinema absoluto caso ela aconteça novamente, ou caso tenhamos mais um fanservice acontecendo, que seria o Vegeta Super Saiyajin 3 com os brincos Potara, ou se não uma fusão tripla que poderia até fazer aí o Gohan de volta com os Guerreiros Z, unindo os Saiyajins contra o Gomá, ou se não, se fosse chutar outra coisa, seria das fusões dos Majins, o Du, o Ku e o Bu, chegando na parada para inovar também, ainda mais nessa luta final contra o Gomá no Dharmakai. A forma que o Majin Buu seria invocado lá no Dharmakai, ou a forma que ele iria chegar, poderia ser através do Gohan junto com o Kibito. O Super Saiyajin 4 é icônico, é visto por muitos como a melhor transformação de Dragon Ball e por isso o seu retorno como canônico aconteceu, mas sofrendo aí alguns retcons por conta da magia e da nova coloração, tornando então algo necessário para agregar ainda mais valor ao universo construído por Akira Toriyama. Sei que muitos queriam a real transformação do Super Saiyajin 4, aquela que a gente teve em uma entrevista aí oculta oficial falando que o primeiro esboço criado ela era dourada.
Confesso que essa dourada poderia ser uma total continuação ao caminho Saiyajin, como eu disse aqui em um vídeo passado no canal, do qual repercutiu muito essa informação, mas que se a gente julgar que a forma do Super Saiyajin 4 agora em Dragon Ball Daima aconteceu devido à magia, que essa parada de ainda ser uma continuação ainda está sem propostas oficiais, sem algum contexto oficial, já que por enquanto nós teremos aí o episódio 19 e o 20 para fechar essa lacuna em Dragon Ball Daima. Acredito que o Neva poderia usar novamente a magia para fazer um novo Vegeta agora Super Saiyajin 4, ocasionando quem sabe numa fusão de um Vegito Super Saiyajin 4, que mudaria totalmente o parâmetro, já que só tínhamos o Gogeta, ou se não, acontecendo aí o que tudo mais indica, a transformação de 3 fusões ao mesmo tempo, já que aqueles insetos é uma arma que foi perdida no meio do episódio, só que deve acontecer sim na reta final de Dragon Ball Daima. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, porque essa conquista não é só minha, essa conquista é nossa. Finalmente chegou a nossa plaqueta, vou até abrir aqui para vocês. Acontece o Super Saiyajin 4 e no mesmo dia a gente tem aí, ó, nossa plaqueta. Você lembra do primeiro inscrito? Lembra do milésimo, do centésimo? E aí vai, provavelmente sim. É nóis, tropa, aí ó, meus Saiyajins. Conquistamos, conseguimos, novos vídeos, muita coisa boa para esse ano de 2025. Então segura nós que vamos com tudo, porque tem muito Dragon Ball Daima, tem muito conteúdo, tem um mangá retornando e vamos com tudo, é nóis.